gestores do Hospital São João Batista apresentaram na sessão de hoje os desafios da instituição e ressaltaram quais medidas atuais estão sendo tomadas para sanar as demandas da população. Este assunto você acompanha agora aqui na TV Câmara. O Hospital São João Batista vem enfrentando problemas financeiros. A entidade conta com quase 500 funcionários e presta mais de 5.000 atendimentos por mês, além das cirurgias. O médico Daterson explica que a instituição recebe recursos com base em uma tabela do SUS, que não tem reajuste há 12 anos. Então, São João Batista é uma instituição, como eu falei, mais de 150 anos, 55 anos, tá? Uma instituição centenária, em que é uma instituição filantrópica, tá? Em que nós realizamos mais de 70% do nosso atendimento, é o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, e que nossa maior marca é a nossa tradição, né? São mais de 150 anos de história, e a gente procura tentar fazer um atendimento de excelência, humanidade, um acolhimento, um atendimento à nossa população. Esse, vocês normalmente conseguem, a gente consegue ter isso de retorno dos pacientes. Nosso maior diferencial é o acolhimento que nós procuramos, apesar dos nossos recursos sejam por ser escassos, né? Que a gente não tenha, de repente, a melhor hotelaria, mas a gente gosta de fazer um atendimento acolhedor, da melhor forma possível, prestando um serviço de excelência na saúde dos nossos pacientes. E eu vou apresentar um pouquinho dos números do Hospital São João Batista para vocês. Tá? Esses são, hoje, é o hospital, a gente tem registrado no CNES, tá? No Ministério da Saúde. A gente tem 136 leitos ativos no hospital, sendo 71 desses destinados ao SUS. Dos 136 leitos, nós temos 18 leitos de terapia intensiva, 10 leitos habilitados ao Sistema Único de Saúde. Temos 9 salas de cirurgia, temos um centro de imagem que temos tomografia, mamógrafo, ultrassonografia, aparelho de ecocardiograma e temos uma unidade de hemodinâmica. Hoje, o hospital tem 498 funcionários, ou seja, são quase 500 famílias ligadas diretamente ao Hospital São João Batista. A relação funcionário-leito é de 3,6, é uma relação pequena, a gente tenta fazer uma gestão bastante enxuta diante dos nossos recursos. Tá? Para vocês terem uma ideia dos hospitais acreditados particulares, abaixo de 5 funcionários por leito significa que você tem uma boa gestão. Acima disso, nos hospitais públicos normalmente trabalham até com 9, relação de 9 até 11 funcionários por leito dos estudos do Ministério da Saúde. Tá? Isso aqui é um pouquinho para apresentar para vocês o que nós temos lá no nosso parque tecnológico no hospital. Tá? Nós temos uma sala de hemodinâmica, o tomógrafo, temos um mamógrafo digital, temos hoje a perspectiva de receber um novo mamógrafo também para o hospital, raio-x digital, aparelho de ecocardiograma, ultrassonografia, ou seja, a gente procura sempre trazer o melhor que nos é possível para os nossos pacientes. E isso é reconhecido, inclusive, pelo Ministério da Saúde. Nós temos algumas habilitações federais, tá? Como nós temos uma unidade de alta complexidade em cardiologia e cirurgia cardíaca. Hoje, essa unidade é, inclusive, referência em todo o Estado. Nós temos os leitos de terapia intensiva. Nós conseguimos, em setembro do ano passado, a habilitação para a Unacom. Então, nós somos um serviço de oncologia habilitado pelo Ministério da Saúde. Estamos, inclusive, apesar de todas as nossas dificuldades, ampliando, tentando ofertar novos serviços à população de Macaé. Inclusive, nós já fomos habilitados pelo Ministério da Saúde para fazer transplante renal. Em breve, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo transplante de rim aqui em Macaé. E, quem sabe, ampliar, inclusive, os programas de transplante de outros órgãos sólidos aqui no nosso hospital. Tá? O hospital em números. Nós realizamos 5.312 consultas mês, em média. Nesse ano de 2020, final de 2023, início de 2024, com uma parceria com realmente a Secretaria de Saúde, em que utilizou a estrutura física do nosso hospital, foram realizadas 746 cirurgias oftalmológicas, muitas cirurgias de catarata, reduzindo a fila desses pacientes que estavam no Sistema Único. Foram operados no hospital. Nós
realizamos 42 cirurgias de próstata com sistema laser, com a técnica Roller, que o Dr. Rodrigo Loureiro tem feito nos pacientes do SUS no nosso hospital. Isso é um diferencial que você não encontra essas técnicas em muitos dos hospitais privados do Brasil. Estamos fazendo aqui no São João Batista, em Macaé. Fazemos mais de 80 cirurgias ortopédicas por mês. Todo trauma, as cirurgias de trauma do município, são transferidas do HPM para o São João Batista e lá são realizadas as cirurgias, as correções das fraturas. Está vendo a importância do nosso hospital? São mais de 2.712 procedimentos de média complexidade realizados no ano 2023. São várias cirurgias, várias internações de pacientes do SUS. Nas cirurgias cardíacas, como nós somos um centro de referência do Estado, recebemos pacientes não só aqui de Macaé, mas de toda a região, inclusive do Rio de Janeiro e Niterói, vindo operar aqui no São João Batista, em Macaé. Realizamos em 2023 1.236 exames de cateterismo cardíaco. Fizemos 801 cirurgias cardíacas e angioplastias em 2023. É um dos serviços de maior performance aqui do Estado. Aqui no São João Batista, a gente, com o serviço de hemodinâmica, nós conseguimos ofertar o padrão ouro do tratamento do infarto pela medicina, que é a angioplastia primária. A gente consegue colocar isso pelo SUS para os pacientes que conseguem chegar no nosso hospital. A oncologia já é um serviço habilitado, virou UNACOM. É uma referência regional e vai ser também uma referência estadual, assim como é a cardiologia, com certeza. Só precisamos de um certo apoio para isso. Fazemos quimioterapia, cirurgias de alta complexidade, oncológicas. Esses são os números do serviço de oncologia, que agora vocês podem notar que em 2023 já passou para 339 pacientes novos matriculados no hospital, e esse número vai praticamente mais que dobrar esse ano, porque nesse ano, efetivamente, nós estamos com o serviço habilitado pelo Ministério da Saúde. Vocês verem que em 2023 foram realizadas 1.551 sessões de quimioterapia no Hospital São João Batista. Ou seja, aí tem a importância e a dimensão desse hospital para o sistema de saúde, não só de Macaé, como da região. E quais são os recursos que a gente utiliza para isso? Né? Como eu falei, 70% do nosso movimento é do Sistema Único de Saúde. São pacientes do SUS. Nós recebemos verbas através de um contrato, que o hospital tem como um ente privado, mesmo filantrópico. Ele precisa de um contrato com a Secretaria de Saúde para que possa ter esse repasse desses recursos do Sistema Único para o hospital. Esse contrato hoje vigente permite um teto, não significa que nós recebemos isso, um teto de recursos federais, recursos do SUS, para cardiologia, oncologia, CTI, tudo que decorre de alta complexidade, que nós recebemos do SUS, é um teto de R$1.250.000 por mês. Isso é um teto. Mas todo o dinheiro que nós recebemos do São João Batista é por produção. Nós temos que produzir, os pacientes são auditados pela prefeitura, os procedimentos foram auditados, comprovados, e o SUS faz esse repasse. Nós temos um teto orçamentário desse contrato de R$1.250.000 de recursos mensais federais. E quais são os recursos que vêm do cofre da prefeitura, ou seja, recursos municipais? Vejo a grandiosidade dos números que eu apresentei para vocês. E hoje a gente recebe de aporte do SUS R$1.739.000, esse é o nosso contrato. Não significa que a gente recebe tudo isso, que depende de que a gente consegue executar, que nós temos dificuldades orçamentárias para conseguir, inclusive, ampliar o número de atendimentos. Você vê que a gente tem um contrato com a prefeitura que até contempla alguns procedimentos que hoje nós não estamos realizando porque nós não temos recursos adequados para poder fazer esses procedimentos. Então, a gente não consegue chegar ao teto desses recursos municipais, mas, veja bem, a prefeitura pode aportar mensalmente por Hospital São João Batista, hoje no contrato vigente, até R$1.739.000. É muito pouco diante do orçamento da saúde. Quanto que é mensalmente aportado no Hospital HPM?
é 20 vezes mais que isso, 30 vezes mais que isso mensalmente. E nós fazemos muito mais, não desmerecendo o HPM, que é um hospital de trauma importante, que é um hospital, um perfil totalmente diferente. Mas vocês veem como a gente consegue ainda produzir com recursos muito escassos, mas a gente consegue produzir ainda com excelência. Como eu falei, o repasse desses recursos é por produção por metas quantitativas e qualitativas. Todo e qualquer recurso que é repassado, ele é regulado e auditado pela Secretaria de Saúde. E a gente recebe o que produz, limitado ao teto do nosso contrato. Só que a gente tem muitos desafios, né? E o Hospital São João Batista, mesmo assim, como vê nessa planilha, ele é o principal hospital de apoio do HPM. Vocês veem aqui o destino dos hospitais, dos pacientes que foram transferidos em 2021 e 2022. Vocês podem notar que o Hospital São João Batista e a Unicor, que faz parte do Hospital São João Batista, mais quase 500 pacientes foram transferidos do HPM para o São João Batista. Então, é o principal hospital de apoio do principal hospital de trauma e de emergência da cidade e da região. E quais são, diante disso, os desafios para a instituição? A tabela do Sistema Único de Saúde, ela não sofre reajuste há mais de 12 anos. E a gente trabalha com esta tabela. Nós temos, naquele contrato, que tem um teto de até mais de 1.700.000 de recursos municipais, ele consegue complementar mais uma vez essa tabela do SUS. Mas, infelizmente, não está sendo o suficiente para a gente conseguir manter o custeio. O alto custo dos procedimentos, os materiais especiais, próteses, principalmente após o período de pandemia, está praticamente inviabilizando muito dessas cirurgias. Hoje a gente tem prejuízo na maior parte dos procedimentos que a gente utiliza do SUS. Ah, doutor, como é que então o hospital está se mantendo? Com muita dificuldade. Hoje o hospital ele é filantrópico. A gente tem 30% dos nossos movimentos são pacientes da saúde suplementar de convênio. A gente utiliza o que a gente recebe de recursos dos pacientes de convênio para poder tentar equilibrar e manter o custeio dos pacientes do SUS. Mas só que vocês sabem, hoje a realidade da saúde no nosso município está mudando. A gente tem novos players no mercado, o Hospital Novo da Unimed, o Hospital Novo do Macaedó, que fatalmente faz com que diminua o número de pacientes de convênio da nossa instituição. E acaba prejudicando ainda mais esse desequilíbrio econômico-financeiro dos nossos procedimentos, que a gente não tem esses recursos que a gente tem do convênio, estão sendo cada vez mais escassos, para conseguir a gente continuar financiando e custeando os procedimentos do SUS, que são de alta complexidade, com a devida excelência e qualidade que a gente quer colocar para os nossos pacientes. Chega ao ponto que a gente começa a ter que limitar o número de atendimentos, porque senão o hospital fecha as portas. E isso vai ser um caos para a saúde. Além do que, nós temos 500 famílias que dependem do hospital, que são funcionários. Veja a dimensão desse problema, que eu gostaria de passar para vocês. E a gente, apesar de tudo isso, a gente ainda quer ampliar serviços. A gente vai promover o transplante renal. Olha só o ganho. A gente tentar diminuir o sofrimento desses pacientes que fazem diálise hoje. Porque o paciente que entra em diálise, que é um sofrimento grande, não sei se vocês têm alguém da família que passe por isso, mas é um sofrimento muito grande você ficar 3, 4 horas numa máquina de hemodiálise e, no mínimo, 3 vezes por semana. E esse paciente só sai da diálise quando ele morre ou quando ele é transplantado. Então, é um problema sério de saúde. Hoje, o São João Batista, a gente está montando o programa de transplante. Já fomos habilitados pelo Ministério da Saúde. Nós já estamos prontos para fazer transplante renal. A gente vai dar uma luz no fim do túnel para esses pacientes que hoje fazem diálise aqui na cidade. Mas tudo isso fica ameaçado pelo custeio, porque isso tudo é caro. E está cada vez mais difícil da gente manter essa assistência. Nós queremos colocar um aparelho de radioterapia, inclusive, já tem uma verba da Assembleia, né, que foi repassada ao Fundo Municipal de Saúde, para que a gente possa adquirir o aparelho de radioterapia. Mas a gente tem vários empecilhos para que a gente possa realmente viabilizar e ter esse aparelho de radioterapia.
Nós temos que fazer obra, a gente tem que comprar o terreno, temos que montar o bunker para botar a radioterapia. Isso tem um custo muito alto. E a gente precisa dessa ajuda para poder ofertar a radioterapia, que também, imagina o sofrimento dos pacientes oncológicos que se deslocam para fazer tratamento de radioterapia em outros municípios e voltam. A gente quer ampliar para o serviço de oncohematologia, para o nosso Unacom possa tratar pacientes de leucemia, de linfoma, aqui na cidade. Olha o ganho da saúde que a gente vai ter. Mas a gente precisa de recurso. A gente precisa de recurso para isso. E, além disso, a gente tem um hospital que é centenário, um hospital que precisa sempre de reforma e que a gente precisa manter esse prédio. Então, a conta não está fechando. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, senhor presidente, de a gente estar aqui realmente passando um pouco da importância dessa instituição, do que ela representa para a saúde do município e da região, mas também passando um pouquinho das nossas dores, do que a gente vem passando, das dificuldades que a gente vem sofrendo, para manter a excelência do nosso tratamento aos nossos pacientes, que eles merecem essa qualidade dessa assistência. Eles enfatizam que o hospital se mantém com muitas dificuldades e pode fechar as portas se a situação financeira não mudar. O que eu gostaria de dizer aqui, para começar, é que o hospital, eu sempre digo, e virou um slogan do hospital, que é um hospital de todos e para todos. É um hospital que acolhe a todo cidadão macaense da região e agora do Brasil, porque ele é inserido dentro do Sistema Único de Saúde, e a gente recebe pacientes do estado do Rio e de outros lugares. Não sei como, mas existe uma energia universal que consegue fazer o hospital andar. Isso já aconteceu em vários episódios. Já houve várias situações da gente ficar numa encruzilhada e não saber como resolver os problemas do hospital, principalmente financeiros. Mas algo sempre aconteceu. E eu tenho certeza absoluta, tenho convicção, que nós não estamos sós nessa luta. Mas poderia ser mais fácil, poderia ser menos árdua a nossa luta, se houvesse a compreensão das pessoas que estão diretamente relacionadas aos recursos do hospital. Para exemplificar, o governo de São Paulo, ele aporta nos hospitais que prestam assistência SUS, eles aportam 5 vezes a tabela SUS. Ou seja, o hospital recebe uma tabela do Ministério da Saúde e o governo do Estado complementa com 5 tabelas para possibilitar a assistência SUS, principalmente na média complexidade, que é o grande volume. Aqui, o São João Batista, ele recebe a complementação de uma tabela. A média complexidade, ela dá, em média, 40% de prejuízo. Como é que é feita essa matemática? Como é que é essa mágica, então? Como o doutor Dartz já tinha exemplificado, a gente tem os pacientes de convênio, Unimed, Petrobras e tal. O lucrinho que a gente tem com esses pacientes cobre parte do prejuízo. Parte do prejuízo. Bom, mas mesmo assim a conta não fecha. Como é que nós vamos fechar essa conta? A gente precisa que o hospital funcione. E a dívida é crescente. Cada mês que se fecha no vermelho, essa dívida vai aumentando, ao ponto de o hospital ter que ir às instituições financeiras e pagar empréstimo. Hoje a gente tem uma dívida bancária, principalmente com a Caixa Econômica, onde os fiadores desses empréstimos são os diretores do São João Batista. E eles não recebem prolabore nenhum para isso.
É mais um sacrifício. Então, hoje, a dívida do hospital ela é avalizada pelos diretores da instituição. Só que isso tem limite, não dá para você suportar isso durante muito tempo. Vai chegar um ponto que, se a gente não tiver o financiamento adequado para a assistência, nós vamos ter que fechar as portas do hospital. E isso não é difícil de acontecer. Basta que as pessoas que são responsáveis pelo financiamento da assistência SUS não compreendam isso. Então, nós estamos aqui fazendo uma exposição da situação real do hospital. O hospital está lá há 155 anos, cumprindo a sua missão, sem reclamar disso. Mas a gente não precisa de lucro, mas a gente precisa ter o custeio da assistência do hospital. E quanto mais recursos a gente tiver, a gente amplia. A gente amplia a capacidade nossa assistencial. Existem coisas milagrosas que eu vejo dessa forma. Você veja o que Dartz falou, o doutor Dartz falou, sobre o transplante renal. Hoje, a situação do renal crônico é uma situação dramática e a fila é enorme de pessoas que precisam do transplante renal para sair da máquina, que é uma tortura aquela máquina. A máquina de hemodiálise salva, é uma coisa abençoada, mas, ao mesmo tempo, uma tortura. E aqueles que conseguem sair da máquina de hemodiálise através de um transplante, eles modificam a sua vida. Para a Câmara dos Vereadores, que é fundamental nesse processo, a gente conseguir tirar essas pessoas desse sofrimento da máquina e conseguir transplantar esses pacientes. Aqui em Macaé, isso é coisa rara. Não é qualquer hospital que consegue fazer isso. Não é qualquer cidade que consegue fazer isso. Não é qualquer centro médico que consegue fazer isso. E a gente estamos aqui lutando para a gente conseguir isso. A assistência oncológica, nós estamos também, passo a passo, subindo os degraus da assistência. Hoje a gente já tem, graças àqueles dois ali, que foram pioneiros, altruístas, que conseguiram montar o serviço de oncologia no São João Batista, mas a gente pode avançar. Hoje, o paciente que precisa de quimioterapia, 90% dos pacientes conseguem fazer o tratamento no São João Batista, paciente SUS. Mas só não basta a quimioterapia. Existem tratamentos complementares, como a radioterapia, que é fundamental na assistência oncológica. Hoje, o paciente que precisa de radioterapia, ele se submete ao transporte da Secretaria de Saúde, vai fazer esse tratamento fora de domicílio, numa condição, ao meu ver, desumana, porque esses são pacientes debilitados, são pacientes fragilizados, que têm que sair do conforto da sua família, do acolhimento da sua família, para fazer tratamento em outro município. Isso é duro, porque ele vai num transporte coletivo, com vários outros pacientes, e o paciente, terminado o tratamento lá, ele só pode voltar quando terminar o tratamento do último paciente que foi. E ele fica lá aguardando, sentado numa cadeira, num desconforto danado, aguardando terminar o último paciente para ele retornar a Macaé. Isso pode ser realizado em Macaé. É melhorar o atendimento às pessoas, em correr atrás do bom resultado na vida das pessoas e que essa casa quer ser bênção. Que vocês consigam sempre, Cezinha, meu querido presidente, transformar em bênção a confiança depositada em cada um de vocês para estarem aqui. Muito obrigado a esta casa por ter nos convidado e por ter nos recebido. Claro que eu vou ser bem rápido.
Até porque eu não sou tão lindo quando estou no Porto, né? E nem tenho um cabelo tão bonito. Portanto, não posso dar tanto tempo quanto ele. Vocês não suportariam. Mas a gente está aqui para dizer o seguinte. A gente tem uma vocação. A vocação da Santa Casa é a vocação de servir. A vocação da Santa Casa não é minha, não é de Luz Porto, não é de Datsun, não é de Sávio, porque a Santa Casa é muito maior do que todos nós. Nós vamos passar e ela vai estar aqui. A nossa vocação é de cuidar de pessoas. A nossa vocação é de cuidar de gente. A nossa vocação é de deixar um legado, de desenvolver paz às suas famílias, filhos aos seus pais. É de acalmar, é tratar sempre, curar quando for possível, mas ter sempre a certeza da bênção, de que nós vamos acolher as pessoas abrandando o sofrimento. O que a gente pede é só que a gente tenha a condição de fazer isso. É que nos seja dada a capacidade, a condição técnica de exercer aquilo que Deus colocou no nosso coração e nos capacitou para fazer. Essa capacidade não é nossa, vem do Senhor, para que a gente possa cuidar daqueles que tanto precisam. Eu olho para as minhas filhas, eu fico muito feliz quando eu sei que as minhas filhas, do que precisarem, elas sempre vão ter recurso. Em Macaé, fora de Macaé, no Brasil, fora do Brasil. Mas eu quero, a Santa Casa quer, que os filhos dos outros tenham as mesmas condições das minhas filhas. Porque os filhos dos outros são para os outros tão importantes, vereadora Isa, quanto as minhas filhas são para mim. Eu cresci numa família que usou o SUS a vida inteira. Meu pai, pastor, um cara maravilhoso, professor de matemática do Colégio Estadual, nosso imperador Pedro, CENIP em Petrópolis. Então, eu conheço bem a realidade de estar do outro lado. Mas quando meu pai faleceu amparado por um plano de saúde, faleceu na Santa Casa de Macaé. Ele teve a chance de ser tratado no Rio, em Petrópolis, em São Paulo, foi desenganado, foi dado a ele 2 semanas de vida, e eu, junto com o Sávio, botei meu pai num avião, trouxe para Macaé, e ele foi cuidado na Santa Casa e viveu 6 meses. E morreu sofrendo muito pouco. Eu quero que todas as pessoas tenham na Santa Casa a mesma condição que o meu pai teve, porque isso confortou o meu coração. A vocação da Santa Casa é maior do que todos nós, é cuidar de gente. O que a gente precisa? Ter condição para isso. O que a gente precisa, Edson, é que as pessoas tenham o mesmo acesso que a gente tem. Mas para que isso aconteça, precisa ter recurso. Porque a saúde, ela é cara. A saúde de qualidade, ela é cara. E eu não posso achar que é caro aquilo que salva a vida do outro. Isso é investimento, isso não é preço, é investimento. Mas eu não tenho de onde tirar, porque o SUS é assim. Mas nós podemos complementar. E este passo da Câmara Municipal de Vereadores de Macaé, de nos convocar, Luciano, para esta reunião, para que nós pudéssemos expor isto, é uma demonstração de que vocês querem também, juntamente conosco, servir. E o que a gente pede é ajuda para cuidar dos outros. Deus abençoe vocês. Presidente, obrigado pelo convite. Honra. Sávio, obrigado. Nos ajudem, ajude a Santa Casa, para que a gente possa fazer diferença na vida dos outros, deixar um legado de saúde, de conforto, de paz, de tranquilidade, de salvar vidas, e que a gente possa ser bênção de Deus. Deus abençoe a todos. A Santa Casa, né, isso é redundante, ela é uma responsabilidade de todos os macaenses. E esta casa representa a todos os macaenses. Então, a gente está muito à vontade de colocar aqui e responder qualquer pergunta que os vereadores tenham e queiram dirigir a nós. Então, assim eu encerro e agradeço a cada um de vocês por esse momento. E que esse momento, né, nós já tivemos aqui outras vezes, alguns vereadores já tiveram essa oportunidade, e que a gente possa transformar esse movimento num movimento concreto, que não fique em papéis, em documentos engavetados ou só nos discursos e nas palavras. O que a gente precisa é transformar tudo isso numa realidade concreta que mude a vida
dos pacientes que estão em Macaé e nos municípios da região. Os vereadores discutiram pontos como o serviço de oncologia e de radiologia do hospital, além de apresentarem alternativas como direcionar as emendas impositivas do orçamento de 2025 para amenizar a situação da unidade. Então, só para eu entender, a verba já está no fundo municipal lá, mas é uma verba que não dá para comprar o aparelho e também construir o bunker e comprar o terreno. Falta alguma coisa. Mas aí eu acho que o doutor Luiz Porto falou que está parado na Secretaria de Saúde algo burocrático. O que seria estar parado lá? Por quê? Falta algum credenciamento da Secretaria em relação a Brasília? Ou falta verba para comprar o terreno? Ou falta verba para construir o bunker? Porque já que eu acho que a verba da Assembleia Legislativa dá para comprar o aparelho. Então, eu até me comprometo, a partir de agora, correr atrás, seja do secretário de Saúde, seja do prefeito, para que esse aparelho de radioterapia venha para Macaé. Pedir ajuda a todos os vereadores, porque isso realmente vai mudar o tratamento oncológico da cidade de Macaé. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava em Brasília, numa agenda, e aconteceu duas coisas muito interessantes que envolvem o São João Batista e a Isabela Vicente, que não é só vereadora, né? É esposa, é mãe ainda não, né? Mas é filha, enfim. E vem aí um dia. E eu estava lá em Brasília. Sexta-feira a gente conseguiu uma agenda com o vice-presidente da República, o presidente Alckmin, e ele queria, né, agradar ali, recebeu 5 vereadores do Brasil, e aí estava tendo um rateio de um recurso da saúde, e de Macaé e havia 1.200.000 para o São João Batista. Eu fiquei muito feliz, e depois que eu saí da reunião, liguei para o doutor Flávio, liguei para o doutor Sávio, e falei, vai vir aí 1 milhão do governo federal a mais, não esperado, para o São João Batista. E no dia seguinte, o meu esposo sofreu um acidente de moto, foi atendido no HPM, e depois ele foi para o São João Batista para poder fazer uma cirurgia e não perder o movimento do braço dele. E aí eu, enfim, voltei para Macaé e tudo mais. E muita dificuldade. Muita dificuldade. E fui inteirada ali de toda essa situação da tabela SUS, da dificuldade do hospital conseguir garantir, por exemplo, as próteses, as peças e tudo mais. E como o São João Batista faz, não porque era o esposo da vereadora Isa, porque eu vi eles fazendo com todos os pacientes. O que é possível, o que é impossível. E nisso de fazer o que é possível, o que é impossível, tem essa questão financeira, de sustentabilidade do hospital. Então, eu sou muito grata por isso. Então, obrigada, pessoalmente. Mas, agora, falando da parte política, quando eu fui acompanhar esse recurso, que o presidente em exercício, o vice-presidente Alckmin tinha falado, eu vi a dificuldade desse recurso chegar, de fato, no São João Batista. E aqui, com todas as ressalvas possíveis, eu vou fazer minha fala realmente política de vereadora da cidade, que tem um compromisso não só com meu esposo Bernardo, mas com 1.867 pessoas que votaram em mim. Eu queria entender qual que é o problema da Secretaria de Saúde em conseguir fazer os encaminhamentos adequados para que o São João Batista tenha os recursos necessários para fazer a gestão, para fazer, enfim, o desenvolvimento da saúde adequado ali na instituição filantrópica. Porque não é a primeira vez que, por exemplo, vereador Edson, eu já me dispus a mandar emenda positiva. Ano passado, estava dialogando com o Vitor, que nem no Alba está mais, né? Para mandar o recurso lá para a saúde da mulher, para poder fazer a cirurgia oncológica no São João Batista, e não podia. Fui procurar na Secretaria de Saúde, falou que não podia. Quero, sim, fazer essa proposta de mandar o meu recurso de emenda positiva para o São João Batista, mas a gente precisa saber, com a Secretaria de Saúde, se esse recurso vai chegar no São João Batista. Porque não adianta, assim como a Alerj mandou 5 milhões e ainda não foi efetivado, não foi executado. Então, o que adianta nós mandarmos aqui todas as emendas positivas, que vai dar aí 2 milhões vezes 17, é bastante recurso, mas e se não chegar por causa de burocracia, por causa de má vontade, por causa de problema político? E aqui a gente não está falando de política partidária, isso já é momento eleitoral. A gente está falando da vida de macaenses que precisam de cuidado, que precisam de atendimento.
É mãe e pai de família que, às vezes, fica esperando na fila para fazer uma cirurgia ortopédica lá no Rio, sendo que poderia fazer aqui, mas o hospital está sem recurso para você comprar uma peça. São pessoas que têm que fazer o tratamento oncológico em outra cidade, podendo fazer aqui, porque ainda está com todo esse entrave burocrático. Então, assim, dentro da legalidade, óbvio, mas a gente precisa entender o que está dificultado por causa de questão jurídica e o que também não está sendo priorizado por questão de vontade política. Porque quando se tem vontade política, as coisas saem. Quando se tem vontade de fazer, quando se tem vontade de ajudar, de mudar, as coisas saem. Então, líder do governo, eu queria pedir que o senhor encaminhasse aqui, né, essa demanda das emendas impositivas, porque, havendo viabilidade para que a minha emenda impositiva seja aplicada para a compra desse terreno ou para aquisição de insumos, eu gostaria, sim, de estar aportando esse valor, faço esse compromisso público. Mas a gente precisa saber da viabilidade jurídica para não ser mais um recurso que a gente se compromete aqui publicamente, assim como eu, né, fiquei sabendo desse recurso lá em Brasília, e para chegar na ponta, para chegar lá no insumo, na prótese, no algodão, que é isso que vocês precisam lá no hospital. Às vezes demora a chegar. E isso é muito prático como encaminhamento. E o segundo encaminhamento é a gente cobrar da Secretaria de Saúde uma atualização, gente, porque, me desculpa, mas é uma vergonha o repasse mensal do município ser cerca de 1.700, 1.700.000. Cerca de 1.700.000, que, junto com o federal, dá aproximadamente 3 milhões. Eu sei que Macaé pode fazer mais. Só coloca uma vez a tabela SUS. Eu acho que a gente pode fazer mais. Um município com um orçamento de mais de 4 bilhões, eu tenho certeza que a gente pode fazer mais para que alguns serviços que o macaense faz fora possa fazer em Macaé. Então, é esse meu encaminhamento que eu gostaria de pedir a atenção do líder do governo, para a gente avaliar a viabilidade da Secretaria de Saúde receber as nossas emendas impositivas e encaminhar, no caso a minha, que eu me comprometo, e encaminhar para o São João Batista. Não é para ficar no Fundo de Saúde a vida toda, não é para ficar criando burocracia, é para chegar no São João Batista. E o outro encaminhamento é a viabilidade de aumentar aí essa tabela SUS. Porque também a emenda impositiva tem essa questão jurídica mesmo de ser para compra de coisas, geralmente, para comprar um aparelho, comprar uma área. Então, o custeio, que é pessoal, vocês precisam que seja pela prefeitura mesmo, né? Então, precisa que tenha um incremento desse investimento. Não dá para ficar desse valor que está, e eu sei que o município dá para fazer mais. Então, contem comigo, contem com a Câmara, e obrigada mais uma vez, porque realmente é um acolhimento, um hospital maravilhoso. E, quando eu estava lá, as pessoas não sabiam quem eu era, o meu cargo, e eu fui bem atendida. Então, eu vi outras pessoas sendo bem atendidas, e eu acho que esse atendimento humanizado é a saúde que eu quero para toda a cidade, e é por isso que a gente tem que lutar. Então, parabéns mesmo, e consegui não chorar. Porque eu tenho uma história muito forte com o São João Batista. Eu entrei no São João Batista, um menino, no ano de 1999, trabalhei até 2019, quando assumi aqui uma passagem de suplente, né? Então, trabalhei ali no setor de ortopedia, sou técnico em mobilização, né? E pude acompanhar bem de perto essas situações. Eu vivi muitas situações com São João Batista, períodos que funcionário ficavam, às vezes, 3 meses sem receber, né? E, na dificuldade, a gente nos reunia com a direção para entender o que estava acontecendo. Sempre teve aí alguns entraves em relação aos repasses, mas a casa, o Hospital São João Batista, como muito bem colocou aqui o doutor Flávio e colocou também o doutor Luiz Porto, existe ali um sentimento, né, inexplicável, né? Talvez, por ser um hospital centenário, tem ali um sentimento de caridade que eu jamais vi e jamais senti em outro lugar. Por retribuição e por entender esse trabalho tão sério que a entidade presta para o nosso município, eu também tentei por diversas vezes destinar a nossa emenda impositiva para a instituição. Cheguei a ter conversas com o tesoureiro Dr. Glauco, mas, infelizmente, segundo a minha assessoria jurídica, nós somos impedidos por uma lei. Eu gostaria aqui, né, de complementar as palavras do vereador Edson
e de todos os vereadores dessa casa que têm essa predisposição de destinar as emendas impositivas, a gente, na verdade, avançar nessa pauta, senhor presidente, junto da Procuradoria desta casa e da Procuradoria do município, tentar encontrar um caminho de solução. Ah, é uma lei que está travando, vamos destravar. De repente é uma lei, não sei se pode ser uma lei porque mexe com recursos, eu não sei tecnicamente dizer se é uma lei de autoria desta casa, do Poder Legislativo, ou se do Executivo. Se é do Executivo, vamos para o diálogo, junto do prefeito, junto da direção, propor a gente destravar junto da Procuradoria do município, pedir o apoio aqui de Dr. Juan, procurador desta casa, para a gente encontrar aí um caminho de solução. De repente é uma mudança na lei que está travando, que está impedindo, e a gente possa avançar para que a gente possa destinar, né, as nossas emendas impositivas. Este ano, ano passado, por exemplo, foi no valor de R$ 2.742.000. Tenho certeza que, unindo aqui a força dos vereadores que estão dispostos a destinar as emendas para o Hospital São João Batista, a gente vai conseguir avançar na aquisição do terreno, na aquisição de equipamentos, né, necessários para dar aí esse suporte para o São João Batista, que eu acho que é o mínimo que esta casa pode fazer em retribuição a uma entidade tão importante do nosso município. Hoje eu tenho aqui duas emoções que eu posso trazer. Uma triste, que teve um final muito feliz, e uma que teve um final muito trágico. Trágico por falta de acompanhamento, infelizmente, de equipe médica. Tá, e fui vítima, né, porque sempre falo também que quando se gasta, qualquer valor que se coloca na saúde não é gasto, é investimento. Tá, então, tudo que se colocar na saúde é investimento, o retorno é líquido e certo, né, de forma bem importante na vida do cidadão que procura a saúde. O município ganha, todo mundo ganha com um povo saudável. Amor eu sou da área de saúde, né, e digo que a gente tem uma promessa com a vida do nosso semelhante. Mas a gente se depara com certos tipos de relapsos, né, da parte, porque quando a pessoa procura a saúde, porque está precisando mesmo. Ninguém vai fazer holiday em hospital, ninguém vai para o hospital fazer festa. Vai lá porque está precisando do socorro. Então, eu queria perguntar aqui ao Dr. Dartson, a equipe de cirúrgica, cardíaca, então eu quero deixar bem claro aqui que a equipe do Dr. Dartson é a melhor. Mas faltou lá o que foi pregado aqui, amor ao próximo. Não teve amor ao próximo, passou longe. Porque eu queria levar minha esposa para cá, porque minha esposa estava bem, estava andando, estava tranquilo. O que matou minha esposa foi os medicamentos. Isso está dentro do processo que eu ganhei na justiça. O perito achou isso. Tá, eu falei que não teve nenhum acompanhamento, doutor, laboratorial. A pessoa, quando toma AS, ele já tem que ter acompanhamento. Não teve acompanhamento da enfermagem, nem do laboratório, vendo a plaqueta da minha esposa. Briguei, doutor Flávio, briguei ferrenhamente. O meu desabafo aqui está, é um desabafo de muitos que perdem seus entes queridos dentro do hospital e ficam parados porque não correm atrás. Tá? Então, eu não estou ocupando em nenhum momento a equipe, mas quando eu falei, vou levar minha esposa para casa, depois de festa eu trago ela de volta. Não, aqui ela está salva. Tentei levar, mas a minha família não deixou levar, dizendo, vai morrer e a culpa vai ser sua, Amaro. Mas que arrependimento. Se eu levo hoje, acho que... Cirurgia, doutor, eu sei que toda cirurgia, a mais simples que tem, ela é perigosa. Seja simples, mais complexa, ela tem o mesmo perigo. Pode acontecer, o problema é que a minha esposa não foi operada. Se ela morre na mesma cirurgia ali, eu falei, legal. Se vai extrair uma unha e faleceu, eu falei, legal, tentou extrair. Um choque anafilático é normal, isso pode acontecer. Mas que a minha indignação, assim como muitos outros, é que não operaram a minha esposa. Se ela morre na cirurgia, eu estava legal. Mas ela não foi operada. Então, por isso que eu perguntei, só tem uma equipe. Olha só, uma equipe apenas para tratar o município. E essa equipe ela faz a cirurgia em diversos outros municípios que vêm para cá também, se não me engano. Né? Mas, por isso que eu falei que eu tenho uma história feliz e uma triste.
Infelizmente, foi igual aqui dos vacilões. A gente, como homens públicos, toda hora a gente precisa recorrer a vocês. Né? E todas as vezes que fomos recorrer, todas as vezes muito bem tratado e tratado o caso com total dignidade. Não apenas por ser um parlamentar, por ser um amigo, mas a seriedade da vida, seriedade do doutor Flávio, né, doutor Sávio, que a gente tem mais contato, conhece os senhores, mas são as pessoas que a gente tem mais contato. Então, presidente, eu acho que é um momento de reflexão até mesmo por parte nossa e por parte, né, do Executivo, é a gente colocar isso em pratos limpos e tentar resolver isso da melhor maneira possível. Porque o momento é agora, o tempo é agora. Nós não podemos perder mais tempo. Né? Vidas que estão sendo colocadas em jogo. Então eu, né, como disse, quero colocar o meu mandato à disposição de vocês mais uma vez, o que eu puder fazer dentro do diálogo, né, dentro da construção, dentro dessa casa, pode ter certeza que o vereador Tico Jardim vai estar aqui sempre posto a receber todo tipo de demanda e tentar ajudar. E quero crer também, presidente, que o nosso prefeito Elbert Rezende, um homem que tem trabalhado muito por essa cidade, né, com certeza ele vai chegar em um senso e vai resolver esse problema. Porque o prefeito Elbert, ele é um ser humano também incrível, que tem esse coração, tem esse sentimento, e sem dizer o que Macaé está virando. Macaé mudou a forma de trabalhar, a forma de atender as pessoas, atender os munícipes. Então, essa parte, eu tenho certeza que esse reforço que nós estamos tendo aqui nessa manhã, aqui em plenário, vai sensibilizar não só o prefeito, que já está dentro, mas assim como a administração, que precisa se mexer, né, porque o prefeito não vai dar conta de resolver isso tudo. Por isso existe as pessoas da administração para que possa intervir e, com certeza, resolver esses problemas, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela explanação, porque esse sentimento que vocês colocaram aqui é o sentimento que nós temos também para a nossa população. Então, Sávio, né, agradecer a presença desse médico que sempre nos retorna, sempre com muita presteza. Doutor Flávio, essa pessoa mais que amada da cidade de Macaé. Luiz Porto também, 24 horas no ar, sempre que a gente incomoda. E o senhor também, pelo seu trabalho e dedicação aí, reconhecido aí nacionalmente. É muito importante a presença de todos os senhores aqui, porque movimentou essa manhã toda, né? A gente está aqui colhendo dados, colhendo as informações, secretário de saúde assistindo online, secretárias adjuntas assistindo a sessão, prefeito Elbert ligando também para mostrar justamente isso que o vereador Tico falou, né? E não há nenhum desejo político que essa parceria, que essa relação seja desconstruída, né? Eu tenho aqui, a Ana passou para mim, e agradeço, Ana, pelas informações da Secretaria de Saúde, né, os recursos que já foram passados na gestão do segundo mandato anterior e do mandato atual, e a gente vai, Reginaldo, superar bastante. Eu tenho certeza que isso, quando você supera o investimento que está fazendo numa parceria, é sinal de que você está acreditando, que você está confiando. E o prefeito Elbert Rezende, ele tem, diferentemente de gestões anteriores, essa capacidade da escuta, né? Ele está andando na rua, ele sabe as pessoas que estão sendo atendidas lá. Então, assim, todo o interesse do governo, doutor Luiz Porto, é de intensificar a nossa relação. Agora, pontuando, né, há que se fazer uma ressalva que essa gestão pegou uma saúde muito precarizada, né? Principalmente, Flávio, no que se diz respeito à qualidade dos seus equipamentos públicos, né? E teve que se dar uma atenção. Foram dezenas de ESFs caindo, literalmente, Luiz, aos pedaços que pertencem à atenção básica. O próprio HPM agora, né, sofrendo também, que teve agora passando, recebeu do Estado, inclusive, 35 milhões para ampliar diversos serviços. Então, assim,
teve muito equipamento em UBS, presidente Cezinha, que teve que ser reerguido agora mesmo, no posto de saúde de emergências psiquiátricas do Hospital Aeroporto. Mas nunca a relação com o governo, com o Hospital São João Batista foi deixada de lado. O que a gente pede muito, né, com relação ao que o Sávio falou, né, do Hemocentro, não tem projeto parado. Tudo que está assinado com relação à radioterapia já foi assinado, mas parece que a direção do hospital aponta para um terreno na frente, né, um estacionamento, como solução. Então, o secretário de Saúde já falou que ele não vai medir esforços, inclusive, o vereador Reginaldo, nosso único representante aqui da área de saúde, presidente da Comissão de Saúde, ele convidou para o senhor levar a Comissão de Saúde, me convidar junto, que eu não pertenço a ela, para a gente estar acompanhando, porque é muito importante, Flávio, o acompanhamento dos vereadores. O prefeito, ao contrário de gestões anteriores, ele pede. Quando o presidente criou aqui a Frente PCD, né, a gente não tinha muito conhecimento. Quem está na Frente PCD não era da área, eu sou engenheiro. Né? A gente entrou 4 vereadores e a gente mudou a condição das instituições que são fomentadas para atender as famílias PCD de Macaé. De cara, a gente conseguiu 30% do fomento. Então, o prefeito pede esse acompanhamento da gente. Agora, frente de despoluição da lagoa, a questão da lei do silêncio. Então, tudo que a gente faz em parceria com o governo, a gente faz um acompanhamento daquilo ali para acelerar. Porque é natural, a máquina pública ela é engessada. A antiga 866, ela engessa. Agora, a 14133, ela engessa. Então, desde já, no assunto da radioterapia, Sávio, eu te peço a gentileza que acompanhe, nós vamos estar presentes na próxima reunião, porque se for para mudar o Hemocentro, a gente vai estar junto para fazer esse terreno da forma com que possibilite na legislação do orçamento ser comprado para poder a sede desse equipamento ser instalada lá, tá? Quem que participa, vereador Reginaldo, junto com o senhor, da Comissão de Saúde? Perfeito. Com relação à emenda impositiva, né, fiz também todas as pesquisas aqui, a gente vai ter mais, inclusive, acho que o vereador Edson falou 2.400.000, mas como aumentou o orçamento, nós vamos ter mais recursos. Então, eu tenho certeza que está todo mundo aqui sensibilizado. Se multiplicar por 17 vezes, vamos supor, próximo de 3 milhões, vai dar um recurso muito significativo, mas em conversa já com a Secretaria de Planejamento, com a Samanta, inclusive, que vê a parte orçamentária, né, realmente o vereador Reginaldo tem razão. Tem um impedimento jurídico pela característica da instituição que a gente quer aportar, mas tem saídas. Então, o que eu ia te pedir, Reginaldo? A mesma coisa. Nessa reunião, já com o secretário de Saúde, eu pedi ao doutor Flávio para elencar o que eles precisam de reforço financeiro. O doutor Flávio já levar também a gente precisa para cirurgia cardíaca, a gente precisa para transplante, a gente precisa para... Então, leve isso que a gente vai ver com a Samanta e com os técnicos do planejamento, e a Ana vai estar também, a Ana Paula, para ver uma saída jurídica, que hoje mudou tudo, né? Tem que ter uma saída jurídica para a gente conseguir, Tico, aportar. Porque eu tenho certeza que se a gente tiver um caminho aqui, precisa de 10, de 20, de 30, de 40 milhões, a gente vai se juntar, né? Até porque, Flávio Antunes, nunca uma emenda de um vereador foi executada. Nesse mandato, o prefeito Elbert Rezende executou todas as emendas impositivas dos vereadores. Então, como a pessoa já fez, a gente pode aportar, que a gente tem certeza que vai ser executado. E, por último, eu gostaria de dizer que a liderança do governo está à disposição. A gente tem um carinho imenso, já dei uns 200 abraços naquela instituição, não quero precisar dos serviços dos senhores, se Deus quiser, mas eu quero aqui agradecer, porque toda a presteza, todas as vezes que a gente encaminha e faz um pleito por algum cidadão de Macaé, a gente tem
o retorno imediato dos senhores, e isso é muito gratificante, conviver com uma qualidade de direção tão empenhada e tão dedicada por uma vida inteira para a qualidade da saúde de Macaé. Contem com a liderança do vereador Luciano Diniz. Obrigado. Imagino, se não fosse o São João Batista, como que seria a cidade de Macaé. E por se tratar da referência, né, não tenho dúvida nenhuma que, com todo o empenho da liderança de governo, né, que tem uma magia, né, de transformar o sonho em realidade, né, que tudo que ele pega pega com amor mesmo, entendeu? E agora não poderia esperar algo diferente da liderança de governo, essa questão. E aí, eu queria relacionar algumas perguntas, por exemplo, e uma delas, né, é assim: se o Estado e o governo federal pode, por que o município de Macaé não pode? E aí, eu destaco mais uma vez: referência, né, identidade. Por que o Estado, né, ele repassa 3, 4 vezes o valor do SUS, Macaé não pode? Será que isso é ilegal? Não é. Se fosse ilegal, o governo do Estado não faria, né? E por que, né, por se tratar, mais uma vez, volto a deixar registrado, referência, né, por que a Secretaria de Saúde, né, que eu gostaria de destacar o grande trabalho que o secretário de Saúde, o Alexandre Cruz, faz à frente da Secretaria, né, que deu um norte à Secretaria de Saúde, assim, por que não aumentar um pouco mais a vontade e o carinho, né? Porque, assim, não é fazendo uma defesa, né? É porque tudo no município de Macaé, tudo numa gestão, doutor Flávio, é prioridade. E por se tratar de prioridade, o prefeito, ele tem que se atentar a todas as pastas, né? E aí eu volto a frisar: por que os técnicos da saúde não tratam o São João Batista, né? Essa questão toda, entendeu, de dificuldade do São João Batista, entendeu, com um pouquinho mais de vontade. Eu acho que a gente já vem debatendo essa questão do São João Batista, todas as dificuldades, há anos. Não é só na gestão de Welbert, né? É da ex-gestão também, que praticamente engessou Luciano Diniz. A questão do repasse através de projeto de lei, já pedi para levantar. Não basta hoje a gente querer, né, intensificar nossas emendas. O ex-gestor, né, o ex-prefeito engessou essas questões todas, né? E é um grande profissional. E aí agora a gente vai ter que buscar isso para que a gente possa, entendeu, fazer alguma alteração na lei para que a gente possa avançar nessa questão. Quando a gente fala da radioterapia, né, a gente vê vários equipamentos, por exemplo, entendeu, serem construídos, serem equipados, entendeu, e fazer uma sessão. Por a gente tratar aqui da questão referência novamente, né? E aí vai a pergunta, doutor Sábio e doutor Flávio: será que dentro da legislação o município poderia desapropriar o terreno, fazer a construção, montar os equipamentos e fazer uma sessão para o São João Batista? Mais uma vez, referência na questão oncológica, conveniado pelo Estado, né, pela questão da portaria, né? E assim a gente vem sempre debatendo aqui essa questão sensível, né? Um paciente que saia daqui, toda a situação dele, física, mental, emocional, entendeu? Sai daqui 5 horas da manhã, entendeu? Vai para Campos, ou vai para outra cidade,
volta no final do dia, entendeu? Destruído por um tratamento que destrói, entendeu? Emocionalmente um ser humano, né? E por a gente ter também uma situação hoje muito confortável na questão de orçamento, né? A gente fala aqui, está registrado por essa casa aqui, não fui eu que falei, mas foi o secretário de Saúde, né? Em torno de 1,3 bilhão de orçamento na saúde. 1,3 bilhão, né? E aí a gente vê o São João Batista, né, com 5 milhões para tocar toda aquela instituição e sempre fechando no vermelho, né? Eu acho que a gente, como a gente faz sempre, a gente precisa sentar na mesa e a gente achar uma solução para isso, entendeu? A gente fala aqui que o Hospital São João Batista é referência na questão de cirurgias, entendeu? E tudo isso que envolve, eu imagino a cidade de Macaé sem o São João Batista, entendeu? Como que seria, né? Como que seria, né? Porque a gente vê algumas situações, por exemplo, que não são complexas igual o São João Batista e a gente tem que ficar praticamente que 24 horas para que a gente possa ter um resultado. Mas assim, a segunda pergunta, né? Eu já fiz uma, a segunda, entendeu? Como que está a questão do repasse, né, do município para o São João Batista? Se tem algum repasse em atraso, né? Porque, segundo consta lá no portal de transparência, tem alguns repasses, por exemplo, atrasados, por exemplo, na questão de Covid lá atrás, entendeu? Que o São João Batista agradece se a Secretaria de Saúde ou fizer o repasse, porque esse dinheiro é do São João Batista, veio rubricado com o São João Batista, o cheque vem endossado para o São João Batista, entendeu? Essas questões todas, Luciano Diniz, entendeu? A gente precisa ver e resolver, né? Cheque, por exemplo, que vieram rubricado para a instituição, até hoje a saúde, o município não fez o repasse para o São João Batista. A gente precisa resolver essas questões todas, né? A questão do repasse do Estado via fundo a fundo, né, que é a questão dos 5 milhões que está lá, mas que a gente precisa avançar nessa questão toda que o Guto levantou, entendeu? E a gente vê aqui a questão do repasse, como a vereadora Isa levantou, a questão de 1.700.000, né? A gente multiplicando isso por 3, praticamente a gente resolveria a questão do São João Batista na questão de folha e de insumos e etc. Então, vai aí essas duas perguntas, do doutor Sábio ou do doutor Flávio, tá? E vamos ver de que forma que a gente pode ajudar a instituição. E, por fim, os gestores da unidade esclareceram os questionamentos dos vereadores. Resumido e simples. Cada aparelho ele tem um projeto arquitetônico diferente. Por quê? Porque a energia nuclear de um aparelho ele se dissipa de forma diferente. Mesmo que seja a mesma marca. Não é igual um carro, por exemplo, que a gente compra o mesmo modelo e eles são todos iguais. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar é fazer a contratação da máquina, do aparelho. A partir dali, a instituição vai receber as informações técnicas e nucleares para elaborar o projeto arquitetônico e fazer a construção do equipamento, do bunker e da estrutura que vai sediar o aparelho. Foi que o deputado Chico Machado liderou, com a presença e com a ajuda de muitos dos vereadores aqui, com o próprio prefeito, uma negociação e uma conversa com a Câmara, com a Assembleia Legislativa. E, na época, o presidente André Siciliano, da Alerj, disponibilizou, com a aprovação do plenário, recursos de sobras da administração, do exercício da Alerj, e transferiu esses recursos para a Secretaria Estadual de Saúde, direcionados
para a aquisição de um aparelho de radioterapia para atender um projeto que foi aprovado pela Secretaria Estadual de Saúde para que esse projeto, para que esse aparelho funcionasse no Hospital São João Batista, no município de Macaé. Esse recurso ele veio transferido da Assembleia, e aí todos nós conhecemos como é que é o trâmite processual desses recursos. Ele foi para conta do governo estadual para conta da Secretaria Estadual, e 5 milhões ele já foi depositado no Fundo Municipal de Macaé. Eu não vou te saber ao certo, e aí eu peço desculpas, mas acho que a própria Secretaria de Saúde pode informar a data exata de quando foi depositado. Eu não tenho essa informação. Mas a gente sabe que 5 milhões foi depositado. Os próximos 5 milhões, eles seriam depositados a partir do momento que o município de Macaé apresente ao Estado, porque eu digo o município de Macaé, porque não depende do Hospital São João Batista de forma isolada e exclusiva fazer esse projeto, porque esse não é um projeto exclusivo do hospital, é um projeto que precisa envolver o município como um todo. Como o Dr. Daterson explicou, a LERJ vai entrar com 10 milhões, e 10 milhões é o custo hoje do aparelho, é o custo da máquina com sua estrutura tecnológica. Nós precisamos viabilizar um espaço físico, e o primeiro projeto, né, foi desenhado pela instituição quando o município demonstrou, a Secretaria de Saúde demonstrou o interesse de mobilizar, por exemplo, o banco de sangue que funciona numa estrutura predial do hospital para um outro local, e fazendo isso, que eu acho que não é uma melhor estratégia, mas isso não vem ao caso, é uma opinião pessoal. O município devolvendo esse espaço, o hospital utilizaria esse espaço para colocar parte do serviço. E aí, a gente tem hoje um atraso muito grande nesse projeto. A mobilização do banco de sangue, mesmo que ela seja feita, ela vai demorar muito mais do que o período da conclusão desse ano de 2024. E o tempo e os prazos, eles podem se expirar e a gente perder essa oportunidade de se receber o recurso da LERJ e deixar a radioterapia que está na nossa porta ir embora e voar para mais longe. Então, o hospital hoje precisa viabilizar e aproveita e conta com esta casa e com cada um dos nobres vereadores para que a gente consiga encontrar um caminho para poder viabilizar recursos, para comprar um espaço, um terreno novo, para que a gente possa, aí sim, fazer o projeto arquitetônico, conseguir os outros 5 milhões e dar um passo para a implantação da radioterapia. E só para esclarecimento, assim, esses passos, eles parecem demorados, né? Mas se a gente não sobe o primeiro degrau, a gente não chega no final da escada. E um aparelho de radioterapia, para começar a funcionar, ele leva em torno de um ano e meio depois da compra. Então, assim, esse é um sonho de todos nós que a gente precisa avançar aí para poder minimizar o sofrimento e trazer qualidade para a população. Só que o nosso custo operacional gira em torno de 5 milhões. Tá? Então, a gente tem um déficit mensal em torno de 300 a 500 mil. Isso vai rolando. A gente acaba, com isso, atrasando o pagamento de fornecedores, de próteses, só que e a gente vai fazendo a gestão desse prejuízo mensal para que a gente possa continuar
trabalhando. Mas chega um momento que a gente não vai conseguir. A gente já está vendo isso. A gente não tem como deixar essa bola continuar crescendo, essa bola de neve continuar crescendo. A gente vai acabar tendo que suprimir alguns serviços para poder manter o hospital aberto. Ou até mesmo chegar um momento que a gente possa ter que interromper alguns atendimentos, porque não vai ter mais condições de manter. A prefeitura faz da seguinte forma: o SUS, para cada R$1 que o SUS paga aos serviços prestados pelo São João Batista, a Secretaria de Saúde também, o Fundo Municipal, aporta R$1 também. Então, dobra. Mas é muito pouco. Eu comentei até que o Estado de São Paulo está complementando com 5 tabelas, porque foi a forma que eles conseguiram de viabilizar a assistência. 5 tabelas. Bem, a gente tem tido reuniões com o secretário, que tem que se colocado assim, de uma maneira muito favorável e entendendo as necessidades de São João Batista. O prefeito, o Flávio já conversou com o prefeito também, e ele falou, não, nós temos que resolver isso, porque o hospital precisa. Eles já entenderam que precisa. Acho que nós trabalhamos de uma forma uniforme, e tem que ser assim. Aqui não há vencedores e vencidos, aqui não há disputa, aqui não há competição. Uma vez falei aqui com o vereador Cezinho, nosso presidente, tirei ele da mesa, né, que nem podia, nem sabia que não podia, mas tirei ele da mesa. Ele teve que botar Rafael correndo na mesa para me atender. Definitivamente essa gestão da Câmara Municipal, assim como tem a gestão do prefeito e do secretário, tem sido aberto ao diálogo com a gente. Nós não podemos, presidente, reclamar dessa gestão enquanto abertura para o diálogo. Nenhuma vez que nós precisamos dialogar, não fomos atendidos. Toda vez que nós precisamos conversar, levar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, o nosso choro, a nossa alegria, nós fomos atendidos. Atendidos por autoridade, com respeito àqueles que estavam sendo atendidos, no nosso caso. O secretário Alexandre Cruz nunca se negou a nos atender. Temos uma reunião marcada para amanhã com todo o grupo técnico. Tivemos uma reunião na semana passada com todo o grupo técnico. O prefeito, sempre que nós convocamos, esteve presente. Não só nos recebendo no seu gabinete, como foi a nossa casa, que é a casa de todos nós. O que essa Câmara fez hoje, volto a dizer, vereadora Isa, amigo Paulista, Guto, é uma demonstração real de amor ao próximo e de democracia, e de interesse em resolver o problema. E eu já fui secretário de saúde e também entendo as dificuldades que a jurisdição nos aponta. Mas é imprescindível, com todas as dificuldades, que este movimento se transforme num movimento de segurança para a instituição, para a Câmara, para a Secretaria e para o prefeito. Você disse aí que herdou situações difíceis. O nosso diálogo é um diálogo aberto com a Secretaria, com o prefeito. Então a gente tem que também elogiar aquilo que de bom está acontecendo. Professor Michel, nós nunca tivemos tanta abertura na Câmara, ou na Prefeitura, ou na Secretaria como temos agora. Então eu quero dizer aqui o seguinte, o que a gente quer é realmente resolver a vida das pessoas. Não há aqui, Luciano, meu amigo, nenhuma intenção desta diretoria de lançar críticas desnecessárias ou infundadas a ninguém. O que a gente quer é atender ao pedido destes representantes da população, que são vocês. Os senhores são representantes da população. Quando os senhores falam, a população fala. É para isso que vocês estão aqui. E que bom que vocês estão aqui, como população, entendendo o problema daqueles que prestam serviço à população. Mas não posso deixar de falar da participação respeitosa, cuidadosa, que o prefeito e a secretaria têm tido com o hospital, com a nossa diretoria. Isso tem que ficar registrado, porque nunca
negou um pedido nosso de socorro. Claro que muitas coisas que nós precisamos resolver, que estão emperradas, talvez com uma junção de todas as forças, a gente consiga fazer de forma mais fácil para todo mundo, entendendo a urgência do hospital ter os seus problemas resolvidos para atender a população. Quero registrar aqui novamente o carinho que o prefeito, o secretário, o Luiz estava falando comigo sobre isso, tem tido com o hospital. E quero agradecer, presidente, ao carinho que o senhor tem tido, junto com toda a Câmara, com o hospital, até para nos convidar para estar aqui. Para a gente foi isso aqui nos conforta. Porque eu ainda era diretor administrativo, hoje o Dr. Aterson me substitui brilhantemente, bem melhor do que eu, graças a Deus. O prefeito e a Secretaria Municipal de Saúde, secretária Eliciane, depois o secretário Alexandre Cruz, fizeram um acerto de todo o recurso de serviços prestados que ficaram represados no governo anterior. E isso, presidente Cezinha, não fosse feito, a gente estava anunciando lá em 2020 o fechamento da instituição, né? Porque não havia nenhuma possibilidade do hospital continuar prestando serviço sem receber por aquilo que prestou. E assim, quando o vereador Luciano coloca de investimentos superados, é bem verdade. O hospital vem crescendo a sua prestação de serviço, vereadora Isa, desde 2013, de forma exponencial, ano a ano. Mas o hospital também recebe só aquilo que ele já fez. E os custos, como o doutor Daterson colocou, eles também vêm aumentando. Então, nobres vereadores, esse incremento, ele precisa continuar, porque quanto mais nós incrementarmos, mais serviço oferecemos para a nossa população. Esse é o propósito tanto da Secretaria Municipal de Saúde como da instituição. Mas esses serviços, eles precisam de um investimento para que eles continuem acontecendo, né? Quando a gente fala da parceria com o governo atual, e o Dr. Flávio colocou de forma muito clara, acho que a gente tem hoje um cenário muito favorável a continuar construindo e melhorando as parcerias. Quando o Dr. Daterson coloca da situação financeira difícil e traz ao mesmo tempo que o hospital se habilitou há poucas semanas para fazer transplante renal e está se organizando para poder ofertar isso, pode parecer uma loucura, né? Loucura não, porque na verdade nós confiamos que vamos utilizar as forças que todos temos para poder executar isso de forma concreta. E com relação à questão da radioterapia propriamente dita, a gente deu um passo, que é o passo do recurso do aparelho. Mas os recursos que o hospital poderia ter para poder fazer o investimento em expansão física, de espaço físico, em expansão predial, eles acabaram precisando ser utilizados para cobrir o buraco que a tabela faz ano a ano, mês a mês. Então a gente vem aqui novamente para colocar, e eu não participei da reunião com o secretário, né, na semana passada, mas o Luiz Porto e todo o Aterson participaram. A Secretaria de Saúde se colocou à disposição e conhece tudo isso que a gente está falando aqui. A gente precisa sentar e conseguir recursos para viabilizar isso de forma mais eficiente. E eu tenho certeza que com a ajuda de todos nós vamos conseguir.